Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Amém? Podemos ler? Então vamos lá. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça no falar, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Até aqui. Por gentileza, coloque muito suas mãos sobre o seu coração. Feche ainda os seus olhos um pouquinho. E fala com Deus. Papai, no nome de Jesus, nós estamos na tua casa. Nós já passamos pelo momento da abertura, pelo momento do louvor, dos dízimos e ofertas. E agora este é o momento da tua palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo nos auxilie neste momento. Traga paz, entendimento, traga mesmo descanso para cada alma que está aqui neste momento. Que cada um saia daqui mesmo transformado com um toque seu, no nome de Jesus. Amém? Algum tempo atrás, o Henrique, quem não conhece o Henrique é meu filho, meu e da Lília. O Henrique gosta de passear. Ele chega à tarde e já fala assim: papai, vamos passear. E ele é bom para falar, viu, gente? E a gente estava dando um passeio. E ele gosta de falar assim: mamão, papai. Agora já fala melhor, agora já fala mão. Mas antes ele falava mamão, papai. E eu dava a mão para ele e ele conduz o passeio. E num desses passeios nós passamos em frente a uma casa que estava em construção. O Henrique parou bem diante daquela casa e olhou para a casa e olhou para mim e falou assim: papai, e o pedreiro trabalhando, ele está construindo a casa contra o lobo mau? Eu parei e falei: mas quem falou para esse menino que o lobo é mau? De onde que o Henrique, não tinha 3 anos ainda, tirou que o lobo é mau? Então aquilo me cutucou. E eu já pesquisei a respeito do lobo, eu gosto de pesquisar. E o lobo, diante da sociedade, vamos dizer assim, do mundo inteiro, ele é considerado mau. Todo mundo fala assim: o lobo, mau. O lobo, impere de cordeiro, carneiro. A Lília não brincou comigo, quem falou isso foi Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo estava usando uma prerrogativa diferente ali, algo assim diferente. Mas o lobo é tido como mau. Por que o lobo é tido como mau? Porque nós somos mal do lobo. Ninguém fala bem do lobo. Mas a biografia do lobo é bacana. Lê lá para você ver. Fala que o lobo é um excelente líder.
O lobo, ele põe atrás, quando ele vai pegar e vai se movimentar, porque o lobo movimenta, ele sai de um lugar para outro. Quando ele vai levar a matilha, ele deixa atrás os jovens e fortes. No meio do bando, ele coloca as mães, os filhotes, os velhos e os mais doentes. E ele vai na frente, abrindo o caminho. Mas a gente põe na cabeça que o lobo é mau, porque todo mundo fala, o lobo mau. Então eu preciso ensinar para o Henrique que o lobo não é mau, o lobo é bom. E a gente fala muito bem de quem? Do leão. O leão é um ser extraordinário, amém, sim. Mas se você ler a biografia do leão, você vai ficar assustado. Eu nem vou comentar. O leão é um ser, às vezes, desprezível, mas tem suas características boas. Mas por que o leão é tido como o rei da selva? Porque nós o classificamos como isso. Então a língua, ela apodera, também ela diminui. E se a gente começar a perceber, no livro de Tiago, ele era irmão de Jesus Cristo. E ele foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Tiago, ele tinha começado o ministério como pastor. Ele era o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Até então, se a gente começar a olhar a vida dos discípulos, antes de Jesus Cristo, os demônios faziam a maior farra. Os demônios, eles desprezavam as pessoas. Os demônios, eles tornavam pessoas possessas. Se você ler dentro da Bíblia, fala assim que um pai desesperado procurou Jesus Cristo e falou assim: Jesus, os teus discípulos já oraram pelo meu filho, já impuseram as mãos, já tentaram expulsar o demônio que estava nele, mas ele não obedeceu e não saiu. Então, é necessário que eu e você entendamos que todo o poder vem dos céus, todo o poder vem de Jesus Cristo, vem de Deus. Então, por isso que eu e você, a gente não adora qualquer coisa. Então, todo o poder vem de Deus. Então, os discípulos, eles não tinham poder, não tinham autoridade para expulsar, até que Jesus Cristo veio. Então, depois que Jesus, ele vem, o que acontece? Uma conversão. Os discípulos se convertem através de Jesus Cristo. E eles ganham autoridade, eles ganham poder, depois que Jesus Cristo morre e vence e delega para eles a autoridade através do Espírito Santo. Então aqui Tiago, ele não está falando qualquer coisa, ele não está falando para qualquer um, ele está falando para a igreja. Porque Tiago, ele estava enfrentando um grande problema dentro da igreja a respeito do quê? Da língua. Como a gente ainda vê, infelizmente, dentro de muitas igrejas, o que é o poder da língua. Eu não sei se você tem percebido, mas nós temos enfrentado uma grande dificuldade aí fora hoje por causa da língua. A língua destrói. Você quer ver uma coisa? Se alguém... Quantos aqui são motoristas? Quantos motoristas temos aqui? Quantos aqui já foi xingado no trânsito? Mas essa fala do trânsito, na hora chateia, mas depois a gente vai embora e esquece, sim ou não? Eu esqueço. Já me chamaram de burro. Já me chamaram de imbecil. Você não sabe dirigir. E muitas outras coisas, mas a gente esquece. Porque essa palavra não veio de quem a gente ama. Não veio de quem faz parte do nosso peito. Mas quando a gente ouve uma palavra de quem a gente gosta, de um amigo, da esposa, do filho, do esposo, de quem está próximo da gente, faz o quê? Nos fere. Porque a gente ama. A gente não quer que um amigo nos trate mal. Mas às vezes aquela palavra vem e nos põe para baixo. Então aqui o apóstolo Tiago, ele começa a falar no versículo 1. Versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. A gente pode tropeçar aqui, ó. Eu posso tropeçar aqui. Eu posso tropeçar descendo a escada. Posso tropeçar numa cadeira. Eu posso tropeçar dentro da minha casa, numa mesa.
no momento que eu vou descer da cama, eu posso tropeçar na rua, eu posso tropeçar em qualquer coisa. Mas ele está falando, mas se alguém não tropeça no que? No falar o que ele é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Qual campanha que nós estamos? Qual campanha que nós estamos? Vencendo na vida. Quantos querem vencer na vida? Então eu e você, nós temos que aprender a dominar nossas palavras. Porque tem um monte de gente com sonhos, mas por causa de palavras negativas que ouve, a gente acaba desistindo. Casamentos são desistidos por causa de palavras negativas. Eu ouvi um testemunho de um jovem, ele era um jovem casado, e eu ouvi um testemunho dele que eu achei muito bom, e eu vou compartilhar também aqui. Ele fala assim, que ele chegou para o pastor dele e falou assim, pastor, estou no ponto de adulterar, e eu quero ajuda. E o pastor falou assim, ajoelha aí. E ele ajoelhou e falou assim, coloca a língua para fora. E pegou um óleo ungido, ele sabia o que estava fazendo, e pá na língua do rapaz. O rapaz levantou o salto e falou, pastor, o problema não é aí não, é aqui nos meus órgãos genitais. E o pastor olhou para ele e falou assim, mas tudo começa na língua. Na língua, eu vou falar algo duro aqui. Alguns anos atrás, eu sei que muitos aqui não vão lembrar, mas um presidente do Oriente Médio chamou um presidente americano de velho e ultrapassado. E essa notícia não soou bem. No mesmo instante, ele entrou em contato com a Marinha Americana. Lá do meio do mar, lançaram um míssil. Pá, e atingiram o palácio desse homem que havia falado. E o homem não estava no palácio, mas o filho dele estava e foi morto. Por causa de uma palavra. E o texto continua. Volta só um pouquinho ainda. E é perfeito varão capaz de refrear todo o corpo. Isso, perfeito. Três agora. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos todo o corpo inteiro. Você já viu um cavalo com freio no rabo? Você já viu um cavalo com freio no pé? Você já viu um cavalo com freio no peito? Aonde que é posto o freio? Quantos aqui sabe que é um freio? Colocado na onde? E domina-se o cavalo, sim ou não? A gente dirige ele para onde a gente quer. Porque está na boca. Então a língua, ele é um órgão. Eu gostei até de uma colocação. Deus fez a língua de um nervo flexível, porque se fosse que nem uma madeira, ia ter que andar engessada direto, porque não ia ter jeito, irmão. Continua, por gentileza. Verso 4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, eu nunca andei de navio, nem faço ideia como que é um navio. Titanic, já viu o Titanic? O homem ficava lá, 2 nós para a direita, 10 nós para a esquerda, e assim foi e bateu no gelo. Mas ele era dominado. Então, assim é a língua. Continua, por gentileza. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmão, Tiago está falando aqui que a língua tem um poder tão grande que ela pode destruir a raça humana. Ela pode destruir a raça humana. Se você olhar para a Bíblia, aonde começou tudo? No Éden. Eva não tinha que estar trocando palavras com a serpente. Então começou num bate-boca. Começou numa troca de palavras. Eu costumo dizer o seguinte: sentiu o cheiro de pecado e corre.
Faz igual José. José não correu porque era forte, porque ele era fraco. Forte não corre da peleia. Você já viu o Mike Tyson correr de uma luta? Já viu o Bruce Lee correr de uma luta? Então forte não corre de uma peleja, fraco corre. Então José correu porque ele sabia que a língua, a mulher foi para cima dele com a língua, é a língua que é usada, é a língua que é usada para falar mal do Tiago, é a língua que é usada para falar bem do Tiago, é a língua que é usada para falar bem da igreja, é a língua que é usada para falar mal da igreja, é a língua que destrói casamento, é a língua que destrói a sociedade, é a língua que está destruindo o nosso país. É a língua. Então, Tiago não está brincando aqui, ele continua. 7, por gentileza. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, por mais que um animal seja feroz, por mais que o leão seja feroz, por mais que o tigre seja feroz, por mais que um elefante seja feroz, ele é dominado. O pitbull é dominado, o rottweiler é dominado, uma cobra é dominada, o rato é dominado, mas a língua ninguém domina. Eu falo por exemplo, eu já vi pessoas participar de um culto abençoado, um culto tremendo, e o que sai lá fora está falando as mesmas coisas. Pastor prega, vamos ser positivos, lá fora está sendo negativo. Porque a língua é difícil. O 10, por gentileza. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Que campanha que a gente está? Vencendo na vida. Eu quero vencer na vida. Então o que eu preciso vencer? O que Tiago está falando para a igreja? Para ser uma igreja poderosa. Para que Sara, a nossa terra, é a nossa missão. O que é a missão da Sara? Qual é a nossa missão? Sarar a nossa terra. Então qual é a tua terra? É a tua loja, é a tua casa, é o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, o teu trabalho, a tua escola. Mas como que eu tenho usado? Perdão, a minha língua. Irmão, quantos filhos hoje, às vezes não estão com o coraçãozinho partido, porque o próprio Tiago fala assim: pais, não fazeis o quê? Provocais a ira aos vossos filhos. E quantos pais que levam os filhos ao limite, não respeita o mundo deles, aí perde o filho, por quê? Por causa da língua. Por que a gente às vezes perde coisas bacanas na vida? Por causa da língua. Eu não sei se você já prestou atenção lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus começou a fazer a criação, Ele começa por onde? Pela língua. E Deus diz: e façamos os céus, e façamos a terra. Depois Deus diz: e façamos, e criamos. E Deus foi falando que era o quê? Bom. E fez os céus, fez a terra, fez separação entre dia e noite, e criou os céus. E depois Ele cria as águas, Ele cria a terra seca. Ele vai falando que é bom. E a Bíblia diz que o Senhor faz o quê? Os abençoou. Depois no final Ele encerra falando: e criou Deus quem? O homem, a sua imagem, sua semelhança, e os abençoou. E Deus difere uma palavra: e os abençoou. É difícil fazer isso, irmão, porque muitas vezes eu e você amaldiçoamos a semelhança de Deus. Deus não criou ninguém ruim, irmão. Você acha que aquela criancinha que nasce bonitinha vai crescer e vai ser uma pessoa ruim? Não. Então Deus abençoa. Deus cria 4 estações. Deus cria verão, Deus cria inverno, Deus cria outono, Deus cria primavera. Tudo para que eu e você vivêssemos bem nessa terra. Você vai num açougue, tem N de carne,
Você vai aqui no Mercadão, tem N de verdura. Se você olhar, tudo criação de Deus, porque Deus falou assim que tudo é bom. E às vezes a gente amaldiçoa. A gente pega aquilo que nós temos de maior poderio, que é a nossa língua, e falamos assim: odeio gato, odeio cachorro, odeio, que calor, está muito ruim. E a gente começa a liberar palavras sobre aquilo que Deus falou que era bom. Então, irmão, não tem como vencer na vida se a gente dominar a nossa língua. É difícil? É difícil. Mas nós precisamos aprender a dominar as palavras. É muito melhor você abençoar mais e falar menos. Irmão, quando você levantar de manhã, a primeira coisa que você tem que falar são palavras de bênção. Eu encontro na rua, gente direto, esse dia eu quase parei 2 irmãos. A irmã chegou para o irmão e falou assim: irmão, ora para mim que eu estou ruim. E andando assim: pode deixar, irmã, pode deixar, né? Vamos orar. Em vez de na hora, eu falei assim: irmã, no nome de Jesus você está abençoado. Eu quase que entrei no meio e falei: abençoa ela agora, no nome de Jesus está abençoada agora, é só falar isso. Mas a questão é que eu e você, a gente aprende a ler a Bíblia. Nós aprendemos a jejuar, nós aprendemos a dizimar, aprendemos a ofertar, nós aprendemos a cantar louvor, nós aprendemos a tocar um instrumento, mas não aprendemos a dominar a língua. Tem um profeta na Bíblia muito sério chamado Eliseu, um homem top, um dos profetas que eu mais amo, cheio de unção, um homem que morreu, o osso dele, jogaram um soldado lá e o soldado ressuscitou. A hora que bateu nos ossos de Eliseu, está na Bíblia. O homem ressuscitou, mas a Bíblia fala que quando os meninos provocaram Eliseu, o chamaram de careca, ele pediu que descesse fogo do céu e consumisse os meninos. E uma geração foi morta ali naquele momento. O rei Davi, quando foi colocado diante do profeta Natã, e Natã traz aquela história viva para Davi, e fala que um homem roubou a ovelha daquele que só tinha uma. Davi de imediato: traga essa pessoa na minha presença que eu vou matar. O que acontece? Natã fala: a sentença é sua, rei, porque o rei não dominou a língua. Outro homem, Jacó, quando o sogro de Jacó foi atrás de Jacó, falou assim: Jacó, roubaram lá de mim os meus ídolos. Jacó falou assim: que morra, que caia a morte sobre essa vida. E era a pessoa que ele mais amava. E morreu a sua esposa. Está na Bíblia. Homens e mulheres tremendas de Deus que não sabiam usar a língua, que não sabiam usar as suas palavras. Então não espere que vai entrar um presidente poderoso em cima que vai mudar essa nação. Não espere que vai vir um pastor tremendo aqui e vai mudar essa igreja. Não, o que vai mudar o rumo das nossas vidas chama-se a nossa língua. Senão Tiago não tinha falado isso. Tiago aqui já era convertido, era um pastor. Ele estava vendo as pessoas padecerem por causa da língua. São as nossas palavras que a gente usa no dia a dia. No dia a dia. E eu aprendi essas coisas e minha vida começou a mudar. Todos os dias. Só alavanca. Eu tenho dominado a minha língua, as minhas palavras. Você fala: Maurício, é perfeito? Não, falo muita brobinha ainda, irmão. Mas estou na peleja. Pego lá todo dia cedo, abro meu celular, Tiago capítulo 3 e leio do 1 ao 10. Essa vai ser a minha missão de vida nessa terra todos os dias. Eu vou abrir, porque eu não quero ser condenado pelas minhas palavras. Eu não quero que ao chegar no céu Deus aponte para mim, não quero ser condenado pelas minhas palavras. Eu fui feito imagem e semelhança de Deus para sarar vidas, para sarar essa nação, para sarar a minha família. Então, meu querido, não adianta eu e você querer vencer na vida se a gente não aprender a dominar a nossa língua. Quando você estiver vindo para o culto, a primeira coisa que você vai falar assim: Deus, eu vou mover os céus, né, meu irmão Michel? Vou abrir a janela dos céus agora. Abre lá sobre a igreja, a nossa terra. Eu quero um culto abençoado hoje, hein? Ó Deus, um culto abençoado hoje, hein? Mas se você falar assim: não vou não, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Mas se você falar assim: olha, eu vou levar Deus a sério. Vou bater no peito todo dia: Deus, Senhor do peito, eu vou te levar a sério. Eu duvido se Deus não muda.
Se você fizer um propósito com Deus, e falar assim, Deus, eu vou te levar a sério, 1 ano, toda terça-feira, eu vou ser o primeirão a chegar. Ou todo domingo, ou todo sábado, porque são esses 3 dias de culto. Escolhe uma terça, escolhe um sábado, um domingo. Tá chovendo? Eu estou na Sara. Tá de sol, eu estou na Sara. Minha esposa não quer ir, eu estou na Sara. Meu esposo não quer ir, eu estou lá no culto. Mas essa terça-feira, durante 1 ano, eu vou levar Deus a sério. Meu esposo está me tratando mal, Deus abençoe. Meu esposo está fazendo uma comida ruim, Deus abençoe. Tem só arroz para comer, Deus abençoe. Oh, glória! É a língua, irmão. É o caminho do nosso sucesso. É o caminho da nossa mudança. Quando eu comecei a perder meus cabelinhos, o pessoal começava a tirar comigo. Eu falei, nem problema. Eu sei quem que eu sou. Não é o cabelo que vai me fazer ser melhor. Não. É a minha língua que vai parar. Vamos usar a nossa língua como um mecanismo de sucesso. Amém? Amém. Não deixe esse órgão dominar todo o seu corpo. Isso é uma bênção, irmão. Você tem cabelo lindo. Você tem uma saúde tremenda. Você tem uma força. Igual o Henrique, 2 fortes. Eu aprendo muito com o Henrique. Ele chega para mim depois que ele acaba de comer, tá ali a Lília e fala, papai, 2 fortes. 2 fortes. Você tem 2 fortes, irmão. 2 fortes. Quando você olhar para o teu braço, eu tenho 2 fortes, 2 fortes. Comece a usar bem as palavras. Vamos aprender no nome de Jesus Cristo a usar bem as palavras. Amém? Então, por gentileza, coloque-se de pé. Glória a Deus. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Deixe o Espírito Santo tocar, encher esse lugar agora. E fala assim, Deus, eu quero vencer na vida. Eu quero vencer. Mas está difícil. Eu ainda ouço e vejo palavras negativas de pessoas que eu amo, de pessoas que estão do meu lado, quase todo dia. O meu coração ainda às vezes é ferido por palavras. E às vezes também eu uso as minhas palavras para ferir outras pessoas. Pessoas que eu amo e que eu não quero feri-las. Mas acabo ferindo, Deus, a tua criação. Acabo dissipando palavras contra pessoas que são tua imagem e semelhança. Nos ajuda nessa noite, Espírito Santo, a dominar a nossa língua, a dominar as nossas palavras. Eu quero ser bênção para o meu vizinho, quero ser bênção no meu trabalho, quero ser bênção na minha igreja, quero ser bênção quando andar na rua, quando estiver no trânsito dirigindo, quero ser bênção onde eu estiver. Eu quero aprender a usar as minhas palavras. Eu não quero tropeçar nelas e fazer com que o meu corpo padeça. Tem muitas mães chorando hoje aqui nessa noite, não na igreja, mas no mundo, no Brasil, em todas as cidades, porque já viu o filho matar, já viu um filho roubar, já viu alguém ser morto por causa de palavras, por causa de brigas que surgiram através de palavras. Mas hoje nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, porque nós queremos que o Senhor nos faça como o Senhor fez com Isaías. Ele olhou para o céu e falou assim, olha, homem impuro que eu sou um homem de lábios impuros. E ele clamou a Ti, Pai, Deus, derrama dos céus e toca nos meus lábios e faça com que a minha língua, com que os meus lábios sejam puros, porque eu quero ser profeta, eu quero abençoar. No nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, toca nos nossos lábios nessa noite.
Toca, toca. Nos ensina a dominar as nossas palavras. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Então olha para a pessoa que está à tua direita, à tua esquerda. Fala para ela assim, vamos vencer na vida? Então vamos dominar a nossa língua. Então já libera uma palavra, começa a liberar uma palavra para ela aí. Dá uma palavra para ela. Dá uma palavra abençoada. Fala assim, eu não vou ser mais negativo. Eu não vou usar palavras mais negativas. Só vou usar um não. Se tiver que ser usado, mas caso contrário, nunca vou falar, isso não vai dar certo, isso não pode, isso não consigo. Amém? Então Deus abençoe você, nós estamos encerrados. Que Deus cuide de nós todos os dias. No nome de Jesus.